Então foi quando eu comecei a pensar, tá, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero empreender, mas eu não sei no quê. Então eu comecei a analisar realmente quais eram os gaps do mercado. O que estava precisando de alguma melhoria, o que eu teria oportunidade se eu entrasse e que realmente tivesse um futuro ali. Não adianta eu me aventurar, vou abrir uma loja de, sei lá, de qualquer coisa ali, mas vou tocar ali, vamos ver se dá certo. Não, eu sempre fui muito de me planejar, certo? Então, eu pensei, eu vou agir quando eu achar que eu devo agir. E, graças a Deus, né, eu tinha uma herança guardada, não era um valor significativo, não garantia um grande investimento, mas era algo que me dava segurança para dar o primeiro passo, né? Então, é muito melhor você ter X do que você ter nada. Então, eu já me sentia um pouco mais confortável com isso. Na época, quando eu tinha 28 anos, né? O meu irmão já tinha aberto 3 empresas, quebrado 2, estava na terceira. Nossa. Ele já estava se aventurando ali. Que massa. E hoje, graças a Deus, está na terceira e está super bem. E eu demorei um pouco mais, sabe? Pra ter a coragem ali de... Não é nem a coragem, mas a vontade, realmente, de abrir, sabe? O meu negócio. Então, enfim, procurando gaps de mercado, eu morava na época no centro, em cima da loja de bicicletas da minha mãe, porque eu morava com a minha mãe ainda na época. E eu não conseguia estudar online. Nessa época ali, eu também cheguei a estudar para concurso público. Então, isso eu também tentei fazer. E eu via muita aula online. Eu assistia, assim, cara, tinha vezes, assim, que eu ficava, sei lá, 10 horas vendo aula. Eu tava até meio, assim, fissurada, assim, nisso. Só que daí começava a travar a internet e tal. E isso foi uma das coisas que me lembrou, assim, cara, peraí. Quando eu ia estudar online, não funcionava. Agora eu quero ver um Netflix, não roda. Não é possível. Estou no centro de Indaial, por que essa internet não funciona? Aí fui buscar outras operadoras, né? Além da operadora que já me atendia, naquele momento, só existiam mais 2. Nossa. Uma não tinha espaço na caixa para me atender, mesmo sendo no centro, e a outra só atendia via rádio, que era uma tecnologia que já não... né? Eu ia trocar 6 por meia dúzia. Então, eu vi ali uma oportunidade. E quando, então, começou a fomentar dentro de mim essa vontade de empreender e tal, foi ali que deu um insight, sabe? Poxa, é isso, eu acho que é legal. E aí eu fui buscar um amigo, que na época era amigo e hoje é meu sócio, o Leonardo. Eu sabia que ele queria empreender, ele queria construir algo, só que ele não sabia o que também. Então, eu sentei com ele, dei a ideia, ele falou, cara, legal, massa, né? Porque ele já era meio que da parte de tecnologia, já tinha tido uma loja de informática, enfim, ele manjava assim um pouco do assunto. Então, eu conversei com ele, ele falou: Gabi, eu acho que é válido e vamos embora, vamos pesquisar como é que a gente faz para abrir esse negócio. E foi quando a gente decidiu então visitar um empresário lá em Timbó, né, do ramo, para tentar capturar, assim, para tentar sugar todas as informações que a gente conseguisse dele para, então, abrir esse negócio, né? A gente marcou uma reunião, chegamos lá e a conversa foi completamente diferente do que a gente esperava. Não conversamos sobre assunto técnico, sobre como abrir a empresa, muito pelo contrário. Ele veio com uma proposta. Como, na época, a empresa dele atuava via rádio, né? E era uma tecnologia que ou você mudava, né? Ou você morria. Não adianta. Quando a tecnologia muda, você tem que estar acompanhando ela, senão as pessoas naturalmente vão migrar para outra operadora que tem a tecnologia melhor, né, atual. Então ele veio com a proposta de venda da carteira de clientes dele em Rodeio e, em contrapartida, a gente faria o investimento então na cidade de Rodeio para passar fibra por toda a cidade. Aí até eu lembro que meu sócio, na época o amigo, né, Léo, falou: pô, Gabi, legal, Rodeio. Eu falei: não, Rodeio não, nada contra Rodeio, adoro aquela cidade, porém é uma cidade onde as pessoas tendem a sair, né? Elas não tendem a ficar ou a chegar para vir trabalhar. Então é uma cidade que ela naturalmente não teria um crescimento muito grande nos próximos anos. Aí eu falei: não, Rodeio não, vamos em Indaial. Não, aí na época, né? Então esse empresário era o Luiz, que hoje é meu sócio. Olá, Luiz. Eu sei que ele tá me assistindo. Ele disse: não, Indaial é muito maior, vocês não vão... o investimento vai ser muito maior para passar fibra. Também a carteira de clientes lá, que eu tenho na Via Rádio, é bem maior, vai custar muito mais caro para vocês comprarem. Tarará. Falei: tá bom, então faz o seguinte, faz uma proposta e a gente volta a conversar. Fomos embora.
Passou ali 2, 3 dias, nos chamou de novo. Lá fomos nós. 2 pirralhos, entre aspas, lá tentando negociar uma empresa, né? Aí ele, tá, pensando na proposta de vocês e tal, o valor é esse, já que tu quer tanto em Nael. Tá. Então ele tinha me dado um valor X para compra da empresa, um valor Y para investir, e esse era o negócio. Não, negativo. Eu te dou metade do valor para compra e a outra metade para investimento, porque isso vai fazer tão bem para ti quanto para mim. Afinal, nós vamos ser sócios iguais, 33% para cada um. Então, se você não adianta eu colocar, né, o dinheiro em um lugar só, vamos colocar dentro da empresa, vamos fazer esse negócio rodar. Tá bom, aceitou. Mais uma vez ele, poxa, essa menina aí tá me... Foi boa, hein? A proposta foi boa. Aí, não, beleza, vamos embora, vamos nessa então. Aí foi assim. Então, a gente comprou a carteira de clientes da TBOnet na época, que foi uma das operadoras que eu quis colocar na minha internet, na minha casa, e só tinha via rádio. Então, assim, o destino é uma coisa que, né, é engraçado. E a gente comprou então essa carteira de clientes, o que foi muito bom, porque a empresa já começou faturando, né? Então, é muito mais fácil, né? Tu ter um fluxo de caixa, conseguir pagar as contas, as despesas fixas, porque tem ali um valor entrando. Só que a gente sabia que esses clientes que a gente tinha, o natural seria começar a perder, mês após mês, porque não é a tecnologia que ia, né? Então, a gente já começou, abrimos o CNPJ, 3Snet, colocamos nosso escritório ali, nossa loja, no Casarão Coworking, né? Um espaço de 30 metros quadrados. 2019. 2019, abril de 2019. Abrimos, então, o nosso espaço ali, uma salinha de 30 metros quadrados, muito bem localizada, um espaço bonito, né? Tinha recém-aberto ali, reformado, a casa ficou muito bonita. A gente achou que fazia sentido estar ali. Então, abrimos o nosso espaço e começamos de imediato a construir rede. Vamos passar rede nessa cidade, vamos passar fibra nessa cidade, vamos, né, colocar a tecnologia para rodar, porque a gente tem que, né, ir pelo caminho contrário. A gente estava perdendo cliente, tem que começar a entrar cliente. Foi aí, então, que a gente começou com o bairro Rio Morto, Nações, começamos pelo lado de lá da cidade, e fomos fazendo assim, progressivamente, né, um pouquinho de cada vez. E, naturalmente, a gente conseguiu, pelo menos... crescer um pouco mais do que perder os clientes, porque nos bairros que não tinha essa tecnologia, não adiantava, estava perdendo. A empresa ali, na real, ela estava fadada ao fracasso, não ia continuar se não tivesse tido essa sociedade, né? Tanto é que depois o Luiz fez sociedade com outras cidades também, com outros sócios, porque o investimento é alto, você precisa de sócios que somem, né? Uma pessoa sozinha, ela vai longe, mas ela não vai tão longe quanto... Pode ir quando está em grupo, né? Quando tem sócios para somar com suas características e suas, enfim, virtudes. E foi assim, a gente pegou esse dinheiro, colocou, começamos a fibrar, e aí, naturalmente, o fluxo de caixa foi, né, foi aumentando o faturamento, foi entrando dinheiro, e a gente tomou uma postura de investidor agressivo mesmo. A gente botou o dinheiro, e vamos um atrás do outro, pegamos empréstimo, vamos fazer rede, e foi assim até esse ano. Foram 4 anos. Vamos voltar um pouquinho aí em relação a como você se sentia. A gente gosta muito de mergulhar como você no dia a dia, ou então que você colocava a tua cabeça no travesseiro, o que é que tu pensava assim, cara, vou pegar um dinheiro que eu tenho guardado ali e tal, vou investir aqui, o que passava na tua cabeça assim, putz, se não der certo, o que é que eu faço? Então, tu pensava em não dar certo, ou então tu já foi e disse, não, vai dar certo e foi? É que tanto que demorou um pouquinho para eu tomar essa atitude, para eu me sentir pronta para isso. Mas a partir do momento que eu me senti pronta, em nenhum momento eu achei que não ia dar certo. Nenhum. Só tinha 2 opções, ou dar certo ou dar certo. Eu ia fazer dar certo. Não tinha como, não tinha outra. Tanto é que no início ali, no primeiro ano, a gente estava nessa salinha de 30 metros quadrados, trabalhava eu e meu sócio, né? E tinha uma funcionária só, a gente não tinha, o dinheiro era muito curto, muito contado para gastar, então a gente só podia contratar uma pessoa. Eu chegava a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. E aí eu comecei a ir num sentido contrário do que deveria. Assim, isso se sustenta durante um período de tempo, tá? Tu tem um projeto, quer botar ele pra rodar? Cara, vai, mergulha de cabeça. Trabalha 14, 16 horas por dia. Só que durante um curto período de tempo, a longo prazo, isso não se sustenta. Vai se estourar. E foi o que aconteceu. Então, assim, por eu ter apostado todas as minhas fichas ali, por eu ter certeza de que ia dar certo, porque eu tava dando o meu melhor... Eu acabei também mergulhando numa, assim,
foi uma fase difícil, porque eu acordava cedo e ia trabalhar. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de treinar, me alimentar bem, porque com o corpo, com a saúde em dia, né? O corpo forte, saudável, a mente forte, a mente boa, tu consegue tomar decisões melhores. Sim. Tu consegue ser mais criativo, tu consegue ter postura de líder, porque senão tu vai se fechando, né? Literalmente eu fui me encurvando. E foi quando meu sócio Luiz notou isso. Ele falou, Gabi, vamos tomar um café. Nunca esqueço desse dia. Eu tava lá atrás da minha mesinha, trabalhando. Ele falou, tá, a empresa cresceu e cresceu muito rápido. E vocês continuam aqui em 3. Não faz sentido. Você precisa de mais gente pra te ajudar. Tu tá trabalhando demais. Eu tô vendo que tu tá engordando. Tu tá ficando triste. E realmente foi uma fase que eu cheguei até a ficar em depressão. E ganhei quase 10 quilos, foi assim. Só que por quê? Porque a minha desculpa era, esse é o meu momento de fazer dar certo. Então eu vou fazer dar certo. Foi muito 880, assim. Aí ele me puxou, peraí, volta. Dá 2 passos pra trás. Vamos contratar mais uma pessoa. Para de querer abraçar o mundo. As coisas não precisam passar todas por você. Processos, a gente, né, define os processos para alguém executar. Não necessariamente você tem que executar. E a coisa vai rodar muito melhor, confia em mim. E eu ali, pô, mas não tem esse dinheiro para contratar mais uma pessoa. Tá, mas vamos fazer. Vamos lá, contratamos mais um. Então, já não tinha mais espaço na salinha. A gente teve que botar mais 2 mesinhas atrás. Quando tu entrava, era um em cima do outro, assim. Era muito engraçado, porque daí também tinha a parte de todo documento guardado, tinha que ter estante, tinha que ter impressora. Então, aquela salinha virou um... E ali a gente permaneceu por 2 anos nessa salinha. E aí a gente veio a necessidade de contratar mais pessoas. Então a gente começou a procurar outros lugares, né, pra expandir, porque do lado dali onde era a 3S é hoje a Rumo, tanto que a Rumo expandiu, pegou essa linha do ladinho ali pra eles, né? E enfim, não tinha como crescer ali, então a gente procurou outro espaço. E aí buscando, acabamos encontrando uma coisa muito melhor do que eu esperava, sabe? Aquele espaço ali, eu sou suspeita a falar, mas eu acho a loja mais bonita de Ideal. Eu acho ela linda, ela é toda de vidro, ela tem... Chama atenção. É um lugar que você obrigatoriamente em algum momento, né, vai passar na frente, porque, né? Então foi um achado assim que foi melhor do que eu esperava. Eu sonhei grande, mas não tão grande. Assim, foi uma feliz surpresa. E aos poucos a gente foi montando lá. A gente meio que chegou lá, acampou, colocou nossas mesinhas lá. E aí sim, contratamos uma arquiteta, fomos montando todo o espaço. Hoje tá lá, tá lindo, tá show, mas não foi assim desde o começo. A gente teve que ir fazendo as coisas aos poucos, porque não tinha todo esse dinheiro para isso também. E, enfim, ali a gente começou a contratar mais pessoas e, de fato, a empresa começou a crescer depois de estar ali. Por quê? Claro, além da visibilidade, né, de ganhar muito mais visibilidade, eu acredito que foi também a questão de definir os processos e colocar gente boa para executar, né? Porque, assim, eu costumo dizer que eu procuro gente muito boa pro meu time. Gente que queira aprender e que, de fato, queira estar na 3S Net. Porque se você não sabe o que quer, se você não tá dando o seu melhor, então, pô, sai. Porque tem gente querendo a tua oportunidade, querendo a tua chance, querendo fazer o seu melhor, sabe? Eu acredito muito nisso, eu acredito muito em pessoas. Eu adoro essa parte de gestão de pessoas.